E aí pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que esteja assistindo esse vídeo agora, tá? É um imenso prazer que eu tenho aqui de passar esse conhecimento para vocês aqui sobre o nosso curso de farmacologia, tá? Então, muito prazer, meu nome é Pedro Pugê e hoje eu vou passar para vocês o meu conhecimento que eu tenho para o curso de farmacologia. Gente, lembrando que a gente separou, né, o curso em vários módulos, né? O curso, né, ele tem uma duração aí de uma semana, né, praticamente. E assim, tá muito mais dinâmico, tá muito mais flexível, né? Você pode assistir os vídeos durante um mês e meio, tá? Sem nenhuma interrupção. Lembrando que ao final do curso você irá preencher, né, um formulário final, né, junto com um código que eu vou passar para vocês, né, em um desses vídeos, né? Porque esse código é um meio de segurança que eu tenho para certificar que realmente vocês estão assistindo, tá? Então, mais uma vez, muito prazer para vocês estarem aqui e vamos lá, gente. Vamos começar com o nosso módulo número 1, tá? Que é o estudo da farmacologia, né? Quais são os princípios que a gente tem para estudar a farmacologia. Então, vamos lá. Então, adentramos no nosso curso de farmacologia. O seguinte, um pouco sobre a minha história, né? Para que a gente possa, né, adentrar mais sobre o curso, né, em si, eu vou falar um pouquinho sobre mim, tá? Bom, gente, né, me chamo Pedro Puggi mais uma vez, né? Sou estudante de licenciatura e bacharelado em Química na Unigran Rio, tá? Sou na Unigran Rio também monitor de Química Geral, né? E me candidatando agora para monitor de Química Orgânica, tá? E sou formado pelo curso de Farmacologia, né, no Colégio Mercúrio. Formado no curso de local de crime, né, na área de polícia científica, né, ou seja, né, na área de perícia criminal, né, onde descobre vestígios, né, onde tem o estudo do luminol, né, e todos esses quesitos, tá? Mais para frente eu posso fazer até um curso também sobre perícia criminal, tá? Mas isso aí é um pouquinho mais para frente. Vamos terminar esse aqui para depois a gente adentrar no outro, tá? Mas vamos lá. Sou professor tutor em disciplinas de ensino médio, ou seja, né, aplico aulas de química e física para turmas de ensino médio, né, vou do sexto até o nono, né, do Fundamental 2 e depois do ensino médio do 1 até o ensino médio 3, na verdade, né, até o terceiro ano do ensino médio, tá? Sou monitor de Química, Física e Biologia do ensino fundamental 2 e ensino médio, então eu aplico também aulas para fundamental e médio também, e professor de Química de turmas militares, ou seja, EANS, PSEX, todas essas turmas que exigem a área da Química em provas, a área de Química de concurso. Tudo bem? Bom, fechamos um pouquinho sobre a minha história aqui, da minha formação. Agora, vamos lá, vamos começar com o nosso estudo da farmacologia. Gente, o que é farmacologia, tá? Gente, vocês já viram uma vez na vida, né? Por exemplo, biologia. Bio vem de vida, logia vem de estudo. Então, farmacologia, esse ologia, ele vem de estudo. Então, é o estudo dos fármacos, tá? O estudo das drogas, o estudo dos materiais sintéticos, né? Então, é todos esses processos, é o estudo do fármaco, tá? Então, farmacologia é uma ciência que estuda a produção e composição e os efeitos das substâncias químicas. Como aqui a gente tem um exemplo de um remédio, né, no organismo dos seres humanos. Ou seja, a gente vai estudar, né, a produção, né, o momento, né, da força física, né, que a gente tem nos dentes, né, para engolir o remédio, depois ele vem, passa aqui pelo esôfago. Então é todo esse processo, né? É uma ciência que estuda toda essa produção, desde a produção do remédio até a produção, né, final, né, que a gente fala que é a cura do paciente, né, que é o estabelecimento emocional e físico do paciente. Tudo bem? Então, já destrinchamos, né, o conceito de farmacologia. É uma ciência que estuda a produção e composição de efeitos de substâncias químicas no nosso organismo. Tudo bem? Bom, e quais são os meios de administração de medicamentos que nós temos, tá? Bom, para preparar e administrar um medicamento, né, a gente tem as leis, né, seguidas, né, de Figueiredo, né, de 2003. Seguinte, né, são 11 leis, né, ou 11 regras, na verdade, que devem ser seguidas para que a gente possa ter uma administração bem sucedida, tá? Bom, qual é a nossa primeira administração? Saber quem é o cliente. Gente, saber quem é o cliente é uma coisa muito assim difícil de se falar, por quê? Você vai ter que investigar sobre a vida do paciente, ver se ele pode tomar esse tipo de remédio, ver se ele tem alergia a esse tipo de remédio. Então, é o que? É investigar a vida do paciente. É o primeiro ponto que a gente tem que saber antes de administrar um medicamento em um ser humano, em uma pessoa. Tá? É investigar a vida desse cliente, né? Desse paciente que você está administrando o medicamento, né? Ele tem reações alérgicas, né, à injeção, ele tem reações alérgicas a remédios capsulados ou não capsulados. Então, é abrir uma investigação sobre
o paciente, né? É igual um médico normal, né? Quando vocês vão lá, vocês têm que preencher uma ficha, né? Então é tudo isso, tudo bem? Então é investigar. Ponto 1, investigar a vida do cliente, do paciente, tá? Ponto 2, saber quais são as suas condições clínicas. O que são essas condições clínicas? Gente, essas condições que o autor está dizendo aqui, né, nessas 11 frases aqui, é o seguinte: qual é a condição, até quando o paciente suporta, né, esse tipo de remédio? Né? Então a gente vai estudar a procedência desse remédio, vai estudar a quantidade que ele pode tomar desse remédio e saber a condição que ele vai ter física e emocional ao tomar esse remédio. Tá? Então é também, mais uma vez, investigar, só que agora você vai ter que investigar a procedência do remédio e investigar também sobre a vida do cliente, do paciente. Tudo bem? Bom, saber seu diagnóstico. Gente, isso aqui é muito fato de você perceber, né? Você tem que diagnosticar, né? Um exemplo, não pode ser qualquer pessoa que pode diagnosticar um ser humano. Um exemplo, uma virose, né? Teve uma época aí que os médicos só falavam que o pessoal tinha virose, então tem que saber diagnosticar o diagnóstico correto, tá? Porque com o diagnóstico não correto, você pode dar um remédio para uma pessoa, né? Ou até uma injeção, algo do tipo que for, né, para a pessoa, e a pessoa ter uma reação alérgica, pode ter uma reação bruta e você não saber o que fazer, porque você não teve o diagnóstico correto daquela pessoa, tá? Então, o principal aqui, gente, também é você ter o seu diagnóstico, tá? O principal fator. E o nosso outro ponto, né, saber qual é o medicamento. Eu sei qual, ponto 1, saber qual é o medicamento. Eu sei qual é o medicamento que eu estou lidando para essa pessoa. Esse medicamento, ele é capsulado ou não capsulado? É uma injeção ou não uma injeção? É muito bom a gente ter esses fatores aqui em mente, tá? Então, saber a procedência do medicamento, de onde ele veio, como ele é feito, de quais substâncias do que ele é feito. Ele é natural, ele é sintético? É tudo isso que a gente tem que saber, tudo bem? Saber as vias. Gente, né, como falei com vocês, né, a gente vai estudar mais lá na frente, né, as vias, né? A gente tem via subcutânea, né, a via retal, via vaginal, tem várias, ou até via oral, que é o remédio, né, quando a gente administra pela boca, tá? Então a gente tem vários tipos de vias, tá? Então temos que estudar quais são os tipos de vias que é viável para cada tipo de dor, para cada tipo de medicamento, tá? Temos uma diversidade de vias aí que pode ser administrado no medicamento, desde que esse medicamento ele seja correto. Aí já entra a parte do diagnóstico, que eu falei com vocês. Então tem que investigar, abrir mais uma investigação sobre a vida da pessoa, tá? E assim sucessivamente, tá? Outro ponto que é muito importante, saber as doses. Gente, as doses é um ato muito importante. O que eu posso citar como exemplo aqui de dose é o seguinte, né? A gente tem ali a fase, né, da criança, tem a fase do pré-adolescente e tem a fase do adulto, a fase, né, do idoso. E cada idade dessa é um tipo de dose diferente. Então eu não posso dar uma dose, um exemplo, vou pegar um exemplo aqui do Tilenol. Tá? Eu não posso dar uma dose de 450 mg para uma criança de 4 anos. É uma dose muito alta para ela. Entende? Então, eu saber administrar as doses, né? Para cada tipo de idade, a gente tem um certo tipo de dose, tá? Então, isso geralmente vem especificado na bula, né? Do remédio, né? Você abre ali e vai ver a bula. Cada idade você tem uma dose diferente, tá? É muito importante você ter isso em mente. Saber calcular, a gente vai aprender isso lá na frente também, saber calcular, né, os medicamentos, né? Quantas gotas tem um ml, tá? Isso aí é um spoilerzinho que eu estou dando aqui para vocês, tá? Que faz parte das 11 regras da administração de medicamentos, mas eu vou falar isso lá na frente, tá? É um assunto que a gente vai abordar muito mais com cautela, tá? Saber as incompatibilidades, né? Qual é a incompatibilidade que a pessoa tem com aquele remédio, tá? É um ponto muito importante também, né? Como falei lá em cima, se ela tem algum tipo de alergia, se ela tem algum tipo de rejeição a esse remédio, tá? Então, ter a noção da dose e noção do remédio que você vai ver, tudo bem? E lembrando de diagnosticar a pessoa mais uma vez, tá? Saber sobre interações medicamentosas, ambientais, pessoais e alimentares, né? Ou seja, saber se essa pessoa está se alimentando corretamente, saber se essa pessoa está tendo uma crise emocional forte, tá? Então são pontos que a gente que também tem que ser abordados, tudo bem? Saber sentir para identificar sinais e sintomas de ordem subjetiva, ou seja, identificar um sintoma que a pessoa tem. Um exemplo,
vou dar um exemplo aqui de uma dor de cabeça, né? Geralmente quando a pessoa tem dor de cabeça, ela toma dipirona monoidratada, né? Ou de 500 ou de 250 miligramas, tá? O exemplo. Então, é identificar o sintoma primeiramente, né? Vamos botar por ordem aqui. Primeiro, investigar, diagnosticar a pessoa. Depois, você vai ver qual o sintoma que essa pessoa tem, tá? Se é uma dor de cabeça, então eu tenho que dar qual tipo de remédio. E esse remédio, eu vou ter que dar quantas doses de remédio, para qual idade a pessoa está se referindo, tá? Então, é todo um período de investigação, de uma administração medicamentosa. Tudo bem? Então, você vai identificar esse sintoma e você vai fazer, né, o cálculo correto, né, desse medicamento para a pessoa. Gente, e lembrando que vamos aprender isso lá na frente. O remédio ele funciona como o seguinte, tá? Você tem aqui o remédio, tá? E um exemplo, o médico receitou para que você tomasse esse remédio de 7 em 7 horas. Tudo bem? Então, de 7 em 7 horas você vai ter que tomar esse remédio. Tá? Então vamos lá, no primeiro dia eu tomei o remédio, 7 horas, então vamos supor que aquilo ali seja uma bactéria, então a bactéria ela tá grande, tome o remédio 7 horas, ela está começando a diminuir, tá? Tá diminuindo. Depois, 7 horas eu tomei de novo, que é de 7 em 7 horas, então a bactéria está começando a diminuir. Se no próximo dia eu não tomar esse remédio, essa bactéria ela vai começar a procriar de novo, vai começar a inchar de novo. Então por isso que as pessoas às vezes não melhoram, aí colocam culpa no remédio, porém o remédio não tem culpa. É a falta, né, de horário, né, que você não tem, e essa bactéria ela vai crescendo conforme o tempo. Esse tempo que você não tomou o remédio. Tá? Então é muito importante que você tome o remédio no tempo correto. Tá? Perfeito? Vamos lá, nosso próximo aqui, saber cuidar. Bom, isso aqui, né, é o ponto principal, saber cuidar da pessoa. Tá? A gente sabe, né, que antes de a gente, né, administrar qualquer coisa, a gente tem que ter amor por aquilo que a gente faz. Se a gente quer se tornar uma farmacêutica, se a pessoa quer se tornar uma farmacêutica, um enfermeiro, uma enfermeira, ela tem que saber cuidar da pessoa, ela tem que saber as doses corretas, tem que ter amor por aquilo que faz. É o principal de tudo, gente, é ter amor por aquilo que você quer, por aquilo que você faz, tá? E nosso último ponto, cabe destacar que a dose adequada é uma das partes mais importantes para a administração de medicamentos, que envolve responsabilidade e perícia e competência técnico-científica. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que para cada idade, como eu já falei com vocês lá atrás, para cada idade a gente tem uma dose adequada, tá? Que envolve responsabilidades e de administração medicamentosa, ou seja, para cada idade eu tenho que dar, para cada idade, né, de fases, né, eu tenho que dar um tipo certo de dose, um tipo certo de remédio. Esse remédio ele de uso adulto, de uso pediátrico. Então, para cada idade eu tenho um remédio específico, para cada idade eu tenho uma dose específica, tá? Tudo bem? Bom, agora entramos no nosso ponto 2, né, do módulo 1, que é sobre terminologia, tá? Gente, a terminologia, a gente vai fazer o estudo, né, das drogas, dos tóxicos, dos fármacos, a gente vai estudar sobre os placebos, tá? Então, é um estudo mais aprofundado, né? Agora a gente vai estudar sobre os famosos remédios. Antes de eu entrar na área de terminologia, eu quero falar para vocês um pouquinho, né, a diferença dos remédios que a gente tem. Olha, eu tenho aqui uma cápsula de Tilenol, né, de 750 miligramas, tá? E, Pedro, qual a diferença desse remédio para esse aqui é o Buscofen? Qual a diferença desse remédio aqui, Tilenol, para esse Buscofen aqui? Gente, o seguinte, o Tilenol, eu vou até aproximar um pouquinho mais da câmera para vocês verem, olha aqui. Ele, né, ele não tem revestimento nenhum, tá, por fora dele, tá? Se você esmagar ele aqui agora, você vai começar a soltar um pozinho desse remédio. Então, esse aqui é o chamado remédio que não possui revestimento algum. Agora, esse Buscofen aqui, olha, se você rasgar ele no meio, você vai tirar uma películazinha que está por fora dele e dentro desse líquido aqui, você tem, dentro dessa películazinha que você tem aqui fora, você tem um líquido, tá? Que essa película aqui ela vai ser digerida no seu estômago através do ácido clorídrico, tudo bem? Através da digestão. Então, esse aqui é um famoso remédio capsulado, tá? Através de um gel. E esse aqui é uma pastilha de resfrenol, tá? Olha aqui, ó. Olha a diferença. Esse aqui também é um remédio capsulado, ou seja, se eu abrir essa cápsulazinha aqui, vai ter um pozinho aqui dentro, tudo bem? Então, aqui determina a quantidade, né? Aqui determina a dose que eu tenho que tomar para cada hora, tudo bem? Ah, Pedro, mas essa cápsula aqui, ela não faz mal para o nosso organismo, não? Ela é digerida? Sim, a cápsula é digerida através do ácido clorídrico, tá? Não sobra nada. Eu vou estar trazendo uma experiência aqui para vocês, né, prática, mais para frente, sobre a diferença, né, o tempo que o ácido clorídrico tem para digerir
toda essa cápsula aqui, tá? Não é demorado, é bem rápido, mas eu vou mostrar para vocês, tudo bem? Então entendemos a diferença aqui, né, dos remédios, né, capsulados para os não capsulados. Agora sim, a gente pode entrar no estudo, né, da terminologia. Gente, vamos lá. Droga. O que é uma droga? É uma substância química simples ou composta de origem variada e utilizada para vários fins que em dose tão pequena que não sirva como um alimento, mas pode produzir alterações somáticas ou fundamentais no organismo, benéfica ou maléfica. Gente, o que o autor está querendo dizer aqui nesse texto? Benéfica ou maléfica? Droga, né, a gente pode citar como um exemplo o seguinte, né? Esse remédio aqui, Tilenol, tá? Ele é considerado uma droga, tá? Por que, Pedro, ele é considerado uma droga? Gente, justamente porque temos produtos ali naturais ou produtos sintéticos, né, que são feitos pelas indústrias farmacêuticas, tá? E aqui, esse remédio aqui, ele está em dose baixa, em dose que é consumível, uma dose benéfica, tá? Para que você tire a sua dor de cabeça, né, que esse remédio aqui é para dor de cabeça. Tire a sua dor de cabeça, né, relaxe um pouco as musculaturas. Então, é essa função de dose baixa que o remédio tem para você. Agora, uma dose maléfica, o que eu estou querendo dizer ali com uma droga maléfica, né? São as drogas que a gente tem hoje aí, né? A gente tem a cocaína, a gente tem o crack, a gente tem, né, a heroína, tem várias outras drogas. Por quê? Essas drogas com valores altos no organismo, ela causa outros tipos de causa no corpo, né? Então a gente tem aí, a pessoa ela fica mais energética, a pessoa fica mais elétrica, a pessoa ela começa a perder os neurônios, né? Ela tem ali a queima dos neurônios, né? Então ela já não começa mais a pensar muito bem. A droga, né? O que a droga faz com o ser humano, tudo bem? Então é o que o autor está querendo dizer, de doses benéficas, de menores doses, doses controladas como esse remédio aqui, ele é benéfico para o corpo. Agora doses altas, né, que são as drogas convencionais que a gente vê hoje aqui no Rio, elas sim trazem um certo tipo de desconforto para o corpo, né? Traz outras reações que não deveriam ser que o remédio benéfico tem, tá? Gente, um exemplo que eu posso dar para vocês aqui é o seguinte, né? Vocês sabem que vários países, né, adotaram, né, o uso da maconha para uso medicinal, né? Então, vamos dar o exemplo aqui da maconha mais uma vez aqui. Vários países adotaram esse recurso, né, de usar a maconha como uso medicinal, né? De pegar a planta, né, fazer ali doses baixas para fazer remédios, né, remédios capsulados ou não capsulados, tudo bem? Agora, você pegou essa droga aqui que está sendo usada por um recurso muito bom, um recurso benéfico para fazer remédios em dose baixa, e você pega a maconha normal pura. Há uma diferença, né, entre o remédio que vai ser usado, né, que é derivado da maconha, e a maconha pura, né? A maconha pura, que é a chamada droga maléfica, e o remédio que é feito através desse derivado aqui, ele é benéfico. Por quê? Eu tirei pouca quantidade desse remédio para fazer essa quantidade. Então, exemplo, eu acho que vocês não estão conseguindo entender muito bem. Vamos recapitular geral aqui. Eu pego a maconha, tá? E países que adotam esse tipo de estudo, eles pegam pequenas quantidades e fazem remédio através desse derivado da maconha. Perfeito? Então, eu fiz um derivado aqui, fiz um remédio aqui de maconha, eu posso, né, é um derivado dele com doses baixas, que pode ser utilizado para algum tipo de dor, algum tipo de desconforto no corpo. Agora, uma pessoa que pega essa maconha, tá, de uma maneira não controlada, de doses altas, aí sim eu vou causar reações desconfortosas no meu corpo. Eu vou ter uma reação totalmente diferente no meu corpo, uma reação que não deveria ter, que o remédio benéfico deveria fazer. Tá? É essa relação que a gente tem que ter, tá? É o que o autor está querendo dizer, benéfico e maléfico. Tudo bem? Agora, tóxico, né, ou tóxico, é a droga que atuando no organismo vivo produz efeitos nocivos. Gente, quais são os efeitos nocivos, né, que a droga tem no nosso organismo, né? É exatamente o que eu falei no assunto anterior, na droga, né? São efeitos, né, de desconforto que a gente tem, né? A gente pode ter aí uma pele empolada através de um certo medicamento que teve uma dose alta, né? A gente pode ter aí uma queda de pressão. Então a gente tem vários tipos, né, de estudos que podem ser feitos para realizar um estudo tóxico, né, de um determinado elemento, tá? Fármaco são substâncias utilizadas com a intenção terapêutica ou profilática. É a droga que, atuando no organismo vivo, é capaz de modificar parâmetros fisiológicos. Gente, eu vou citar um exemplo aqui que eu fiz com o meu aluno no ano passado, o seguinte. O remédio, né,
ele tem um efeito terapêutico, né? Uma forma terapêutica. O fármaco, né, é utilizado como uma forma terapêutica. Por exemplo, o meu aluno ano passado, né, ele estava reclamando de uma intensa dor de cabeça na sala de aula. E o que eu fiz? Eu peguei, fingi que era um comprimido, peguei um comprimido, diluí ele com um pouquinho de trigo e açúcar, formei tipo um biscoitinho, né, em forma de comprimido. Então, ao ingerir aquele comprimido ali, ele pensou que aquele era um remédio para dor de cabeça, só que não é remédio para dor de cabeça, né? É um remédio caseiro, né, de açúcar e trigo que a gente fez ali, com uma forma terapêutica. Então, o que acontece? A nossa mente ela acaba absorvendo esse recurso, né, pensando que aquilo ali é um remédio que vai curar a nossa dor de cabeça, e aquilo ali absorve de forma terapêutica. Então, a gente tem aí as formas que o corpo absorve, que a gente vai aprender lá na frente, que é as formas terapêuticas, né? É quando a gente pega algum tipo de recurso, né? Um exemplo, quando você está com dor de cabeça, o que a tua avó te oferece? Água com açúcar. Né? Geralmente, antigamente era assim, né? A pessoa te oferecia água com açúcar. E você não melhorava? Então, essa sim é uma forma terapêutica. Você pensa que ele é um remédio que vai te trazer benefício, né? Que vai curar a sua dor de cabeça, só que a sua mente ela acaba absorvendo aquilo ali pensando o seguinte: caramba, isso aqui é um remédio, então isso aqui vai curar minha dor de cabeça. Então, o seu corpo absorve isso como uma forma terapêutica e você acaba, né, eliminando essa dor de cabeça aí levemente. Tudo bem? Então, essa sim é uma forma terapêutica. Muita gente estava com dúvida nisso, tá? Vamos lá? Então, mais uma vez aqui no estudo da terminologia, né? A gente vai ter aqui a diferença entre medicamento e veículo excipiente, tá? Então, vamos lá. Medicamento é preparado farmacêutico adequado à via de administração local, de ação e etc. Ele pode conter um ou mais fármacos, né? Então, mais uma vez, olha aqui, ó. Esse aqui é o famoso medicamento, né? É um medicamento capsulado, tá? Que ele é preparado farmaceuticamente, né? Que demora aí um remédio para que ele possa ser produzido aí, para que ele possa ser lançado para a venda. É cerca de 12, né, 10 anos para que ele possa ser lançado, porque são vários testes que são feitos, né, para que um remédio possa ser lançado, né, para contra de alergias, para as doses que as pessoas podem tomar. Então, é um estudo muito minucioso, tá? Um estudo muito demorado para que ele possa ser lançado, tá? Então, mais uma vez aqui, ele é preparado farmaceuticamente, né, com as adequações corretas, com as doses corretas, tudo bem? E ele é feito por uma administração local, né? Uma administração oral. Uma administração oral, né, dando mais um spoilerzinho daqui que a gente vai aprender lá na frente, né? É eu pegar esse remédio aqui e engolir. É uma administração oral, tudo bem? Agora, veículo ou excipiente, né? É a substância que não tem atividade farmacológica, que são misturados aos fármacos para obter-se a forma farmacêutica, né? Ou via de administração, né? Ou seja, né, são as injeções, né? Que são as outras vias de administrações, né, que tem atividade farmacológica, né, o exemplo que você está aqui da bezetacil, ela tem uma atividade farmacológica de tirar a dor, tá? Então, são misturados com outros tipos de fármacos para obter uma forma farmacêutica. Um exemplo, é eu pegar esse Tilenol aqui e pegar um Resfenol aqui e misturar eles dois e vamos ver no que vai dar. Será que vai dar um Benegripe? Porque um é remédio para dor de cabeça e um é remédio para resfriado. Então, no Benegripe você tem ali o verdinho e o amarelo, né? Que o verdinho é para, se eu não me engano, é para resfriado, né? Para congestão nasal. E o laranjinha, né? É para dores de cabeça, dores no corpo. Então, é essa forma que a gente está querendo dizer, tá? Entre aspas. Se eu misturar esses dois aqui, eu formo Benegripe. Então, substâncias que são derivadas farmacêuticas, que quando misturadas, eu formo outro produto que não é derivado do farmacêutico, é um produto que foi feito por mim. Então, isso sim é um veículo excipiente, tá? Um produto que eu criei com a minha própria autoria, tudo bem? Então, essa é a diferença, né, que a gente tem dos produtos, né, dos veículos excipientes e dos medicamentos, tá? Lembrando, o medicamento vem da área farmacológica, né? E o veículo excipiente é quando o cara cria o seu próprio produto. Né? Um exemplo que eu posso citar para vocês aqui, né? Lembra dos caras lá, né? Os árabes, né? Os famosos, como posso citar para vocês aqui, né? Os famosos doutores da época do século XIX, né? Os famosos químicos, né? O que eles faziam ali, gente? Né? Eles pegavam, né, o elixir da longa vida, né? Que eles pensavam que eles durariam a vida toda, né? Teriam todas as doenças para eles, né? Seriam combatidas através desse elixir da longa vida, né? E o seguinte, eles pensavam, eles criavam aquela forma ali, né, que seria o veículo excipiente, eles criavam aquela forma ali pensando, né, que aquilo ali curasse a vida toda, né? Então, só que não, isso aí acabou sendo um mito de verdade. Então, é esse conhecimento que eu quero trazer para vocês aqui, tá? De um estudo, né, de terminologia, a diferença entre medicamento e veículo excipiente.
Tudo bem? Agora, mais uma vez aqui na nossa terminologia, a gente tem a farmacologia, farmacocinética e a nossa farmacodinâmica, né? A gente vai aprender aqui o macro, né? E lá para frente, na nossa aula 2, a gente vai aprender o micro, né? Aprender o dentro da farmacologia, da cinética e da dinâmica. Tudo bem? Gente, vocês sabem, né, que a física, né, ela é regida, né, ela tem essa parte da cinética, né, parte da dinâmica, né? Então a gente tem aí desde Newton e entre outras coisas, tá? Vamos lá. A farmacologia é o quê? É a ciência experimental que estuda os fármacos e seus efeitos. Então, eu vou estudar o efeito que um remédio tem dentro do meu corpo, né? Uma ciência que vai estudar a experimentação que o remédio vai fazer dentro do meu corpo, entendeu? Então, é o estudo do fármaco, estudo do remédio, estudo do que vai aprender, que vai entender no meu corpo. Tudo bem? Um exemplo, se eu estou resfriado agora, eu vou tomar esse remédio aqui, Resfrenol, então eu vou estudar a competência que esse remédio tem aqui dentro do meu organismo. Tudo bem? É esse o estudo que a farmacologia tem, de estudar os fármacos e seus efeitos no nosso organismo. Perfeito? A farmacocinética. Gente, lembra sabe o que é cinética na física? Cinética é o quê? É o movimento. Então, a fármaco, né? O movimento do remédio, o movimento da droga, né? No seu corpo, tudo bem? Então, estuda quantitativamente a passagem do fármaco pelo organismo. Ou seja, né? Cinética é o movimento. Então, estuda o movimento que o remédio tem no nosso organismo, né? Então, a absorção que a gente tem do estômago, né, para o ácido clorídrico, né, para digerir esse remédio. Então, é o movimento que, né, os movimentos peristálticos, né, que o nosso organismo tem para absorver esse medicamento, tá tudo bem? E depois desse medicamento absorvido, ele é lançado para na área sanguínea, tudo bem? E a farmacodinâmica estuda os efeitos terapêuticos secundários, adversos e colaterais, bem como os mecanismos de ação dos fármacos, ou seja, a dinâmica. Lembra da terceira lei de Newton, né? Ação e reação? Para todo tipo de ação, eu tenho que ter uma reação. Então, se eu tomei um remédio aqui, o remédio, ele está sendo a minha ação. E a minha reação vai ser o quê? A minha melhora depois desse remédio. Então, é a farmacodinâmica, né? É o estudo que eu tenho quando eu tomo esse remédio, né? Os efeitos terapêuticos, né, que eu tenho desse remédio e a absorção dele, junto com a farmacocinética. E depois, conforme o tempo eu vou melhorando, essa sim é minha reação. É a reação que o remédio tem de trazer o quê? A minha melhora. Tudo bem? Bom, então a gente terminou aqui nosso módulo 1, né, de farmacologia, tá? Foi um vídeo eu acho que foi bastante longo, né, na verdade. Então, pessoal, eu espero que vocês acompanhem o resto do vídeo aqui, tá? Então, acompanhem as aulas que vai ser direcionadas aqui toda semana, tá? Tá totalmente imperdível, tá? Uma aula, um curso bem flexível, tá? Bem dinâmico, tá? Eu agradeço imensamente de coração para vocês aqui, tudo bem? Gente, então, um forte abraço. Qualquer dúvida, deixe lá no fórum do nosso WhatsApp, tá? Nosso fórum de contribuição de dúvidas. Deixem lá que eu vou estar respondendo com vocês com o maior prazer, tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. Muito prazer a todos vocês mais uma vez. Muito obrigado a todos aí, tá? Então, até a nossa próxima videoaula aqui. Fechou? Valeu, gente. Fiquem com Deus.